Olá! Seja muito bem-vindos a esta nossa revisão explicativa, focada exatamente no MAT 22.11, Reg Lei Lice Decreto Estado 10.086/22, Tito 4, capítulos de 1 a 5. Ou seja, o material 22.11, que trata do regulamento da Lei de Licitações, o Decreto Estadual 10.086 de 2022, especificamente o título 4, capítulos de 1 a 5. O nosso foco hoje é destrinchar todo o arcabouço legal para aquisição, locação e gestão de bens imóveis públicos lá no estado do Paraná. Para quem precisa dominar essa regulamentação administrativa para as provas de concursos, essa é a hora de concentração total na lógica e na literalidade da lei. Vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro de hoje é super direto. A chave para lembrar de tudo isso perfeitamente na hora da prova é compartimentar a informação. Então, temos o capítulo 1 sobre permuta de imóveis, o capítulo 2 com as regras de locação, o capítulo 3 sobre a locação sob encomenda, o capítulo 4 focando em alienação e concessão, e por fim, o capítulo 5 com as formas de uso privativo. É um mapa mental bem lógico de como o Estado adquire, aluga, constrói, vende e cede os espaços. Beleza, começando pelo capítulo 1, a permuta de imóveis, que é a aquisição de propriedades através de troca. A ideia central aqui estabelecida pelo decreto é bem simples, mas estrategicamente poderosíssima. O Estado sempre tenta encontrar maneiras de trocar propriedades que estão ociosas por outras que, de fato, atendam ao interesse público, em vez de simplesmente sair gastando dinheiro do caixa. É uma ferramenta muito inteligente para manter a saúde financeira da administração. E olha só que interessante o que o artigo 578 define. Existe uma hierarquia aqui. A permuta de imóveis tem preferência absoluta sobre a locação. É isso mesmo. O Estado só vai partir para o aluguel quando ele esgotar completamente as possibilidades de permuta, compra ou outro meio de conseguir aquele imóvel em definitivo. O objetivo é óbvio: proteger o dinheiro público a longo prazo e evitar o pagamento de aluguéis eternos. Essa ordem de prioridade simplesmente despenca nas provas, então guarda isso. Permuta é a primeira opção, locação é a alternativa secundária. Entrando agora no capítulo 2, regras de locação, que traz diretrizes bem rígidas para quando o Estado precisa alugar imóveis privados. E aqui vai um alerta importantíssimo para quem está resolvendo questões. As regras para a administração alugar um espaço não têm nada a ver com a flexibilidade daquele aluguel residencial que a gente faz no dia a dia. É um ambiente cheio de prazos cravados, ritos formais e pré-requisitos que as bancas adoram cobrar. E já vamos direto para a clássica armadilha numérica, 12 a 60 meses. Segundo o artigo 585, os contratos não podem ser curtos demais nem durar para sempre. O prazo mínimo inicial é de 12 meses e o limite máximo não pode passar de 60 meses. Mas por que isso? A lógica é garantir uma estabilidade para a prestação do serviço, para não deixar a população confusa com o órgão mudando de endereço toda hora, mas também sem engessar o Estado para o resto da vida naquele mesmo prédio. Fique de olho nesses números, porque é muito fácil a banca tentar te confundir aqui. Agora, qual é o passo a passo? É crucial entender a linha do tempo obrigatória para autorizar uma locação. Primeiro, a gente tem a avaliação técnica e a licitação, ou a dispensa dela, se for o caso. O segundo passo é assinar o contrato. O terceiro, e preste muita atenção porque esse é o pilar do direito administrativo patrimonial, é a publicação no Diário Oficial. E só depois disso, no quarto e último passo, é que o pagamento pode ser processado. A cronologia é exata e não aceita atalhos. O que nos leva direto a uma questão de prova clássica. Pense rápido. Verdadeiro ou falso? O Estado pode pagar o primeiro mês de aluguel logo após a assinatura do contrato só para conseguir segurar e reservar o imóvel rápido? A resposta é um gigantesco, absoluto falso. O artigo 592 proíbe, sem exceções, qualquer pagamento antes da publicação do extrato no Diário Oficial. Gente, o princípio da publicidade sempre tem que vir antes de o dinheiro sair do caixa. Não caia nessa pegadinha. Avançando para o capítulo 3, locação sob encomenda, que o mercado costuma chamar de Build to Suit. É um conceito um pouquinho mais sofisticado, mas que cai bastante. Sabe aquela hora em que a administração precisa de algo tão específico, tipo um laboratório forense de ponta ou uma clínica super especializada que nenhum prédio comum pronto atende? É aí que essa modalidade entra em cena. A definição exata da lei diz que, na locação sob encomenda, o locador constrói do zero ou faz uma reforma gigantesca no imóvel de forma milimetricamente desenhada para atender às necessidades pré-determinadas do Estado. Tudo isso antes de alugar o espaço para ele. A administração dita cada detalhe da engenharia antes de colocar o pé lá dentro. Na prática, é uma mistura da prestação do serviço de aluguel com a execução de uma obra customizada.
Para ficar impossível de esquecer, vamos comparar. Na locação padrão, o Estado pega um imóvel que já existe no mercado do jeito que ele está e faz no máximo uma pintura ou uma divisória. Já na locação sob encomenda, a lógica inverte totalmente. O prédio é levantado da fundação até o teto ou pesadamente modificado só para refletir exatamente o que o Estado exigiu no projeto. Ter essa diferença clara na cabeça salva muitos pontos preciosos. Atenção máxima aqui. Tem uma armadilha enorme no artigo 607, parágrafo 6º. Olha só isso. Se esse imóvel sob encomenda for construído pela iniciativa privada em um terreno que originalmente já era do Estado, o contrato obrigatoriamente tem que prever a reversão do bem. Ou seja, quando o contrato acabar, toda a construção passa automaticamente a ser do Estado. A ideia é não deixar o parceiro privado se enriquecer ilicitamente. Se o chão era público, o prédio construído ali em cima fica para o público no fim da vigência. Isso é detalhe de ouro para passar em concurso. Mudando a chave agora para o capítulo 4, alienação e concessão. Aqui o foco se inverte completamente. O Estado não quer mais adquirir nem alugar nada. Esse capítulo dita as regras de como o governo vende, leiloa ou concede direitos sobre o próprio patrimônio dele para terceiros, seja para fazer caixa vendendo algo que não usa mais ou dar um fim social para a área. Para alienar, que é o termo chique para vender um bem público, a regra é dura. Primeiro, tem que ter avaliação prévia seguindo uma norma técnica bem específica, a NBR 14.663. Além disso, exige licitação, preferencialmente leilão eletrônico. Os lances têm que ser separados por imóvel, nada de venda de pacotão inseparável se puder dividir. Mas o que mais pega em prova é o seguinte: se o imóvel leiloado estiver ocupado de forma irregular por alguém, acredite se quiser, a dor de cabeça e os custos judiciais de tirar esse pessoal de lá são inteiramente do comprador privado. O Estado lava as mãos. Quem comprou não pode pedir desconto ou reclamar da demora do despejo para a administração. Contraintuitivo, né? Mas é a regra. E chegamos ao nosso quinto e último capítulo, as formas de uso privativo, que fala de quando terceiros usam bens do Estado. Pensa naquela cantina que funciona dentro de uma escola estadual ou um quiosque no terminal rodoviário. Esses espaços públicos estão sendo usados por particulares de forma lícita, e existem instrumentos legais super específicos para amarrar isso. O artigo 630 traz exatamente 8 formas de outorga. Tirem um print mental dessa lista: vinculação, cessão de uso, licença, autorização, permissão, concessão de uso, concessão de direito real de uso e, por fim, a concessão de uso especial para moradia. É fundamental saber que cada um desses nomes não é sinônimo do outro. São institutos diferentes do direito público, cada um com um nível diferente de estabilidade ou precariedade. Ter esse quadro na cabeça é uma baita vantagem na hora de marcar o X no lugar certo. Agora tem uma proibição rigorosíssima lá no artigo 644 que cheira a questão de prova. Escuta essa: agentes públicos estaduais, as empresas das quais eles sejam sócios e todos os seus parentes em até terceiro grau são terminantemente proibidos de utilizar bens públicos por meio dessas outorgas. É uma medida anticorrupção literalmente blindando a máquina pública contra o nepotismo. Os examinadores amam cobrar exatamente esse detalhe do até terceiro grau. Então, anota aí. Para fechar as armadilhas de prova com chave de ouro, olha essa pergunta: fazer uma concessão de uso exige licitação e autorização do Poder Legislativo? Sim, absolutamente sim. O artigo 639 não deixa brechas. Concessão de uso não é um favorzinho do gestor público, depende de autorização prévia da Assembleia Legislativa e tem que passar por licitação. E mais do que isso, a lei exige a modalidade de concorrência. Não dá para simplesmente entregar um bem estatal super relevante para o uso de um particular por muito tempo sem ter a máxima transparência e competição. Para encerrar a nossa revisão explicativa, vale a pena pensar um pouquinho além da prova. Por que entender a fundo todas essas regras sobre permuta, limites de prazos de locação, reversão de obra e tudo mais é tão importante? Primeiro, porque protege o patrimônio do Estado contra desvios ou desperdício de dinheiro, mas principalmente para o seu futuro lá dentro. Dominar isso blinda sua carreira. Ter a segurança de que todo o despacho, toda a canetada num contrato está milimetricamente dentro da lei, protege contra aquelas auditorias super pesadas dos tribunais de contas. Então fica o incentivo, mergulhem na literalidade desse decreto. Muito foco nos estudos e até a nossa próxima explicação.